Parte 2 da prova do Fundamental 1, Prefeitura Municipal de Araçariguama, realizada no dia 29/8/2021. Questão 27. Entre os elementos da teoria de Vygotsky, que podem ser invocados para uma discussão acerca da questão da autonomia do sujeito, está a relação entre o indivíduo e sua cultura. Conforme Lattaille, Oliveira e Dantas, 1992, a cultura para Vygotsky é a. Acúmulo de dados e de informações construídos ao longo dos séculos e repassados de geração a geração, com o propósito de manter a identidade de um povo. B. Conjunto de comportamentos, crenças, conhecimentos e costumes herdados dos antepassados e que tornam o indivíduo um erudito. C. O palco de negociações, em que os seus membros estão em constante processo de recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados. D. Produto da criatividade e da versatilidade do homem, que, superando suas limitações práticas, evolui, inventando bens materiais e imateriais de valor social. E. Sistema estático de representações e valores, ao qual o indivíduo se submete a fim de compartilhar com os outros ideias e produtos que circulam na sociedade. Então, para Vygotsky, a cultura é um palco de negociações em que seus membros estão em constante processo de recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados. Alternativa C. Questão 28. Thelma Weiss. Um tipo de ação pedagógica desenvolvida pelo professor é a intervenção no processo que está acontecendo, no qual o aluno, os grupos ou a classe, diante de uma situação proposta, realizam coisas e o professor participa, desenvolvendo vários papéis. Em sua obra O Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, de Thelma Weiss, afirma que, numa concepção construtivista de aprendizagem, a função da intervenção do professor é: alternativa A, atuar para que os alunos transformem seus esquemas interpretativos em outros, que deem conta de questões mais complexas que as anteriores. B, ajudar o aluno a fixar na memória a forma certa de realizar as atividades desenvolvidas em sala de aula, passando o trabalho a limpo e corrigindo os próprios erros. C. Estimular os alunos a corrigirem seus erros, premiando aqueles que apresentam bom desempenho e penalizando os de rendimento ruim. D. Levar os alunos a substituírem as respostas erradas pelas corretas, indicando pelo educador ou constantes nos materiais didáticos disponibilizados às crianças e marcar no trabalho realizado pelo aluno os erros que cometeu, a fim de que eles sejam corrigidos e não fiquem presentes no produto do trabalho da criança. Então, na concepção construtivista, de aprendizagem, a função da intervenção do professor é alternativa A, atuar para que os alunos transformem seus esquemas interpretativos em outros que deem conta de questões mais complexas que as anteriores. Questão 29. Com o intuito de acabar com a visão fragmentada que seus alunos tinham sobre a realidade, a professora Zulene propôs a eles um trabalho com temas que tratam de processos que estão sendo intensamente vividos por eles próprios, pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias e pelos educadores em seu cotidiano. Esses temas envolvem um aprender sobre a realidade, na realidade e da realidade, destinando-se também a um intervir na realidade para transformá-la. Outra de suas características é que abrem espaço para saberes extraescolares. Tomando como base o texto de Lenise Aparecida Martins Garcia, é correto afirmar que a professora Zulene
entre os modos de se trabalhar o conhecimento, adotou uma abordagem? Alternativa C, transversal. Ela adotou uma abordagem transversal. Questão 30. Jussara Hoffmann. Existem algumas características que diferenciam a perspectiva dialógica de construção do conhecimento e a visão comportamentalista. Nesse sentido, analise as colunas seguintes: 1. Perspectiva dialógica e 2. Visão comportamentalista. Então vamos lá. A. O conhecimento do aluno vem dos objetos e cabe ao professor organizar os estímulos com os quais o aluno entrará em contato para aprender. B. Vincula-se uma prática avaliativa de observação e registro de dados. C. Pressupõe a organização das experiências vividas pelos sujeitos numa compreensão progressiva das noções. D. A avaliação exige do professor uma conexão com o aluno, entendida como reflexão aprofundada a respeito das formas como se dá a compreensão do educando sobre o objeto de conhecimento. Assinale a alternativa que, conforme Jussara Hoffmann, apresenta a correta associação entre as duas colunas. Vamos voltar para analisar. De acordo com a perspectiva dialógica, quando fala em perspectiva dialógica, qual alternativa, duas alternativas que dariam certo com a perspectiva dialógica e duas alternativas para a visão comportamentalista. 1. Percepção dialógica. O conhecimento do aluno vem dos objetos e cabe ao professor organizar os estímulos com os quais os alunos entrarem em contato para aprender. A é da visão comportamentalista. B. Vincula-se a uma prática avaliativa de observação. Observação também fala sobre comportamentalista. Registro de dados. Então, já achamos aqui, ó. A1, perspectiva dialógica, vai ser: pressupõe a organização das experiências vividas pelos sujeitos numa compreensão progressiva das noções. D. A avaliação exige do professor uma conexão com o aluno, entendida como reflexão aprofundada a respeito das formas como se dá a compreensão do educando sobre o objeto de conhecimento. Então, a alternativa correta é a alternativa E, que é 1CD e 2AB. A1, C e D. E A2 é a A e a B. Questão 31. De todos os equipamentos do Estado, a escola é o que tem o mais amplo contato contínuo e frequente com as crianças e adolescentes. Daí sua responsabilidade de atuar junto a outros atores da rede de proteção social deles. Segundo Jane Castro e Marilza Regatieri, 2009, isso significa que compete à escola. Lembrando que a Jane Castro e a Marilza Regatieri, elas falam das relações entre escola e família. E elas falam também que tanto o ECA quanto a LDB falam desse assunto. Na LDB, nos artigos 12, 13 e 14, vão abordar da seguinte maneira. Artigo 12. Articula-se com as famílias e a comunidade. Artigo 13. Função ou atribuição do professor é colaborar. E artigo 14. Gestão democrática, para as escolas agirem a partir da gestão democrática. No ECA,
Parágrafo único do artigo 53. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então vamos lá. Alternativa A: apoiar os pais ou responsáveis pela criança e pelo adolescente, ajudando-os a conseguir os recursos necessários para seu sustento. B: associar-se a partidos políticos, ONGs ou outras entidades que atuam diretamente com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. C: cobrar do poder público ações efetivas na comunidade onde a escola está localizada, sanando problemas de moradia e saúde. D: dar relevo a seu papel de ator fundamental, embora não exclusivo, na realização do direito da criança e do adolescente à educação. E atualizar seu papel e transformar-se em instituição assistencialista capaz de oferecer abrigo e proteção às crianças e aos adolescentes. Então, de acordo com a Jane Castro e a Marilsa Regatieri, significa que compete à escola a alternativa D: dar relevo a seu papel de ator fundamental, embora não exclusivo, na realização do direito da criança e do adolescente à educação. Questão 32. A opção de alguns professores de trabalhar com projetos tem revelado o quanto os processos de ação, representação, tomada de consciência podem ser ampliados e o quanto se pode atuar pedagogicamente no limiar superior da aprendizagem. Conforme o documento Ensino Fundamental de 9 anos, Orientações para a Inclusão da Criança de 6 anos de idade, no trabalho com projetos pedagógicos, o professor, alternativa A, entende as crianças como sujeitos que têm uma história e que participam ativamente do mundo, construindo e reconstruindo a cultura na qual estão. B. Limita-se a organizar e dispor dos recursos que serão utilizados pelos estudantes. Depois disso, é responsabilidade do grupo de crianças e ou adolescentes desenvolver todo o trabalho. C. Reproduzir ou adaptar o que está nos livros didáticos e nos seus manuais, repassando para as crianças o passo a passo dos tópicos que devem estudar antes de fazerem qualquer pesquisa. D. Trabalha com objetivos e conteúdos pré-fixados que são apresentados às crianças numa sequência lógica, prevista e segura, a fim de se garantir a aprendizagem. E. Transmite as informações sobre o tema aos alunos, incentivando a assimilação delas pelo grupo e, sobretudo, seu registro em trabalhos escritos ao final do processo. Então, qual é a alternativa correta? Alternativa A, né? No trabalho com projetos pedagógicos, o professor entende as crianças como sujeitos que têm uma história e que participam ativamente do mundo, construindo e reconstruindo a cultura na qual estão imersos. Pessoal, vou continuar parte 3 dessa prova no próximo vídeo.